E aí galera, beleza? Hoje eu vim trazer um vídeo aqui sobre um notebook que eu comprei, né? E eu vou falar um pouco sobre ele. E eu resolvi também gravar esse vídeo porque as reviews que tem sobre ele no YouTube são muito parecidas e também elas falam muito sobre a parte técnica dele e não muito sobre a experiência pessoal mesmo, não mostram muito sobre o notebook, né? Então eu basicamente peguei esse notebook hoje, né? Ele chegou aqui em casa não tem nem 3 horas. E assim, vou falar sobre minhas primeiras impressões sobre ele, também vou dar uma gravadinha aqui nele. Eu não mexi muito nele ainda, então vai ser bem cru mesmo, né? Basicamente esse é o Dell Inspiron 15 3530 ou 3530, né? Versão i7 de 13ª geração, tem 16 de RAM e 512 GB de SSD. Basicamente é isso, ele tem uma placa de vídeo que é integrada também. E, bem, à primeira vista, né, quando a gente abre, pega ele na caixa, a gente já percebe que ele segue o padrão da maioria dos notebooks da Dell, né? Que seria o plástico, né? E é um notebook bem leve, para falar a verdade, assim. Eu falo bem leve por quê? Porque eu tenho outro notebook da Dell, é um Inspiron 15 também, só que eu não lembro a versão, é de 2020. E assim, ele é muito pesado, a ponto de eu não conseguir carregar ele na mochila junto com outras coisas. Também por causa do tamanho dele, que ele seria, sei lá, cerca de quase meio palmo maior do que esse aqui, né? Isso aqui eu achei muito bom, esse tamanho dele, por quê? Porque dá pra gente levar pra faculdade, dá pra transportar de modo mais tranquilo. E não é um Nokia, né? Um notebook Nokia tijolão. É igual esse outro que eu tenho, né? Eu não tenho muita experiência com outros da Dell, mas em relação ao outro que eu tenho, eu achei esse aqui muito, muito bom. Ainda mais pra essa pegada mais moderna que a gente tá tendo ultimamente, né? Mas enfim, falando ainda sobre o design, né? Por mais que tenha me agradado ele ser mais leve e também ser um pouco menor, o que continua me desagradando um pouquinho é ele ser justamente de plástico. Porém, isso não me desagradou tanto quanto eu achei que ia desagradar. Por quê? Porque esse plástico aqui parece que é um plástico mais, eu não sei explicar, mais compacto, sabe? O outro que eu tenho, outro notebook, né? Ele acaba sendo um plástico mais pesadão, não sei explicar, que é um plástico que dá pra você ver que não tem uma qualidade muito boa, sabe? E esse aqui, eu acho que também por causa da pintura e do estilo de acabamento dele, ele acabou ficando bem bonito. E também não me incomodou, realmente eu acho que ficou algo bacana, sabe? Então, esse é um ponto que eu acho que é positivo, porque não me irritou da maneira que eu achei que ia irritar, né? Então, basicamente, a primeira vista dele seria isso. Agora, vamos ligar ele, né? Ele tá desligado. E, aliás, uma coisa legal, eu vou tirar um pouco o celular aqui. Uma coisa legal é isso aqui nele, ó. Quando a gente abre ele tem meio que uma articulação que faz ele ir pra cima. Eu tô só com uma mão aqui agora, mas ó, ele levanta junto, sabe? Isso aqui é bacana pra não ficar roçando, né? Essa parte, justamente por ser de plástico e também por ficar um pouco mais elevado, então acaba que fica mais fácil da gente mexer nele, né? Fica mais legal. Enfim, vamos ligar ele aqui. Como eu falei, ele tem um design mais bacana, né? Dá pra ver aqui que, por exemplo, o teclado dele... tem que segurar, se eu não me engano, né? Isso. Dá pra ver aqui que o teclado dele é da mesma cor do resto dele, né? A única coisa que muda aqui seria a parte do mouse. E acaba que ele fica muito bonito, né? Pelo menos eu achei algo bem moderno. E quanto à primeira vista, algo que me incomodou e continua incomodando, né? É que a maioria dos notebooks da Dell, sem ser os mais avançados e mais caros, né? Esse aqui tem um preço ok, assim, ele é caro, mas ele não é extremamente caro igual um Alienware, né? É não ter teclado retroiluminado. Isso pra mim chega a virar um absurdo, porque assim, a gente não está mais em 2012, né? A gente está em 2025 e eu acho que seria o básico para um notebook, porque se a pessoa, né, o cliente, quiser utilizar ele no escuro, ele simplesmente não consegue, porque ó, não dá para ver a tela, né? A tecla. Então acaba que isso realmente é algo que me incomoda muito. E como vocês podem ver, ele ligou bem rápido, eu acho que não foi nem 15 segundos, né? Justamente por causa do SSD dele.
Eu não lembro se tem mais um slot para SSD, mas eu acho que tem sim. Ou é um slot a mais para HD. Ele tem mais um slot também para você colocar outro pente de memória RAM, né? Então você consegue upar ele. E à primeira vista você já consegue perceber que a tela é bem bonita, né? Ela é quase borda infinita, né? Ela tem só um pedacinho aqui. Isso também era algo que me incomodava muito, mas é justamente por ser uma geração anterior, né? Aliás, de várias gerações anteriores, o que eu tinha, que era uma tela bem grossa, sabe? Eu olhava e falava, cara, isso aqui é muito 2010, isso aqui não é legal. E quando eu abri esse aqui, eu falei, rapaz, era isso aqui que eu queria mesmo, né? Então dá pra gente ver que é uma tela que tem as cores muito realçadas também. Eu acho que não tá no brilho no máximo, agora tá. É uma tela WPS, então a gente não tem aquela distorção de cores, né? Dependendo do ângulo que a gente fica, igual tinha. É IP LED, né? A primeira, eu não sei muito bem dessa parte de telas. Então dá pra ver que é uma tela bem agradável, né? É uma tela de 120 Hz. Então, à primeira vista, é um notebook bem bonito. Dá pra ver claramente que é um notebook moderno. Mas a única coisa realmente que incomoda pra mim no design dele é não ter retroiluminação. Pra mim isso é um absurdo. Porque, cara, se quiser mexer no escuro, ok, dá pra ver por causa da luz da tela. Mas independente, né, em outros modelos do Dell Inspiron tem, por que esse não tem? Sabe? Então isso realmente foi algo que me pegou no pulo. E vamos entrar agora e mexer um pouco nele, né? Então, galera, basicamente eu ainda nem coloquei uma tela de fundo nele, né? Eu até vacilei por não fazer isso. Mas igual eu falei pra vocês, eu nem tinha ligado ele direito, eu só configurei. Mas assim, basicamente mexendo aqui pra vocês, ó, é um notebook bem fluido. Ó, dá pra ver, ele é bem rápido, né? Na maneira de abrir o sistema. E igual eu falei pra vocês aqui, ó, vamos olhar um pouco sobre a tela. A exibição dele aqui, ó, é 120 Hz, né? 8 bits. E basicamente é isso. Eu não lembro se é Full HD. Pode estar aqui, eu sou meio burro pra essas coisas, então é bem bacana, tá? Essa tela é algo que realmente me chamou muita atenção. E quanto a ele, né, como um todo, vou mostrar aqui pra vocês a configuração. É basicamente tudo que eu falei, né, galera? Tem um i7 de 13ª, que é muito bom, né? E puxando um pouco o gancho, né, desse i7, eu não sei como que é nas outras versões deste notebook, que tem a versão i3 e i5. Mas a versão i7 é bem esquentadinha, sabe? Eu moro num local que é muito quente, eu vivo basicamente o dia inteiro no ar-condicionado, então isso ajuda a dar uma amenizada, né? Mas eu vi em vários locais de reclamação sobre esse notebook essa questão também, de pessoas reclamando sobre como esquenta na superfície do teclado. Então não é um calor que vai dissipar, por exemplo, pelos lados, é um calor que você sente na mão, né? Então basicamente, ó, você coloca a mão aqui, agora não tá porque eu acabei de ligar ele, né? Mas por exemplo, você abre várias abas, né? Começa a sugar um pouco mais da memória RAM, ele começa a dissipar o calor por aqui e isso pode incomodar, né? Então o que muitas pessoas começaram a fazer quando compraram esse notebook? Perceberam, né? Isso, e começaram a comprar aquelas mesinhas que tem um cooler, né? A ventoinha para notebook, porque senão incomodava muito a pessoa, né? E querendo ou não, pessoal, realmente incomoda, né? Você tá mexendo aqui e tá sentindo calor na sua mão. Pelo menos o outro notebook que eu tenho da Dell, o calor dele era principalmente na parte lateral. Então assim, dava uma amenizada porque eu não sentia, eu continuava aqui e tal. Então eu não sei se foi realmente, se é culpa exclusivamente do i7, que realmente é um pouco mais esquentado, né, por ter mais núcleos, ou se é culpa dos engenheiros, que eu creio mais fortemente nessa segunda teoria, porque, na minha opinião, esse é um grande ponto negativo, que não é certo um notebook dissipar calor pela sua região central, né? Querendo ou não, isso vai incomodar mesmo. E também vi muitas reclamações sobre esse calor dissipado estar pegando na tela, né? Pra mim, isso incomoda? Não. Assim, eu acho que a tela continua ali, mas eu não vou ficar colocando a mão na tela, né? Mas ele dissipar por aqui realmente dá uma incomodada, né? Agora, sobre ele como um todo, né? Como ele lida com várias abas abertas, por exemplo, eu acho que ele lida muito bem, para falar a verdade. Ele abre as coisas muito rápido e é o básico, né, de esperar de um i7 de 13ª com 16 de RAM. E assim, eu acho que ele é um notebook muito fluido, muito bom, assim como os outros Dell Inspiron, né? Nada
demais. Sobre a bateria dele, eu ainda não posso dizer nada porque eu acabei de carregar ele. Então eu realmente não sei se ele demora muito, mas eu creio que ele deve seguir basicamente a linha dos outros Dell, que duram ali cerca de 6, 7, 5 horas por dia. E sobre a Dell, o que eu posso esperar sobre esse notebook é que dure muito tempo, né? A Dell, ela tem um grande histórico de notebooks que duram muito. Eu já vi até pessoas que têm notebooks de 2009 que até hoje funcionam perfeitamente. E é basicamente isso que eu posso esperar dele também, né? Sobre as reclamações, mais basicamente o que eu vi foi sobre o calor. De resto, não vi ninguém com nenhum problema. Então, à primeira vista, é isso. Quando você abrir da caixa, você vai perceber isso, tudo que eu falei. E talvez você tenha uma opinião diferente ou não. Mas basicamente eu, como uma pessoa chata que eu sou para notebook, para computador, eu gostei muito, tá? Eu acho que vai suprir muito bem as minhas necessidades. E o que esperar dele sobre a parte de atividades diárias e a parte de game? Gente, isso é meio óbvio, né? É um notebook gamer? Não, não é e nem foi feito para ser. Roda alguns jogos? Óbvio. É um i7, 13ª geração, com 16 de RAM, né? Pelo menos a minha versão, você consegue colocar ele em outras versões. E tem uma placa de vídeo integrada, que é esse Intel Iris X, que eu não conheço, tá? Roda um CS ali, dependendo da configuração, em 120 FPS. Consegue rodar até um Fortnite, roda nele, tá bom? Sei lá, 40 FPS. Obviamente não é um notebook gamer, ele não tem uma placa de vídeo, ele não tem um sistema montado para jogar. Para atividades diárias, tenho certeza que é uma baita de uma escolha. Por quê? É um notebook fluido, que não vai ficar travando, você consegue abrir várias abas ao mesmo tempo, realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Então, na minha opinião, assim, vale muito a pena, né? Eu comprei essa versão aqui porque eu quero longevidade e também porque eu quero algo que não fique me dando problema, que eu consiga abrir várias e várias abas aqui, porque eu estudo, né? E aí eu abro várias abas às vezes com livros, o Word aberto do outro lado da tela aqui. Então eu acho que vai suprir muito bem as minhas necessidades, né? Mas basicamente é isso, galera. Eu acho que é um notebook bacaníssimo. Ainda não testei ele muito, né? Planejo sim fazer um vídeo mais futuramente sobre ele, sobre o que eu estou achando, né? E é isso, espero ter ajudado, espero ter suprido aquilo que os reviews que eu vi antes de comprar ele não supriram, né? Que eram basicamente os caras filmando de longe e tal. Vou filmar um pouco de perto para vocês verem como que é ele. Vem que é um notebook bem bonito, ó, bem fluido. O que eu falei aí do teclado não tem retroiluminação. Mas outra coisa que eu falei também é que é a mesma cor, né? Tá aqui para aqui. A única cor que muda é aqui no centro. É um notebook bem fluido, você consegue mexer bem. Eu tô olhando pela câmera, então tô olhando um pouco. Viu que ele é bem fluidozão, principalmente por causa da tela 120 Hz, né? E é aquilo, né? Quem usava um notebook que era 60 Hz, usa um de 120 e vai achar uma coisa fora do normal, né? Então assim, é um notebook bem bom, né? Mas é isso, galera. Obrigado a todos. Espero que eu tenha ajudado vocês. Tamo junto.